pessoal, para quem não me conhece, eu sou a doutora Tassiana, sou psicóloga clínica. Eu estou atendendo somente online por conta da pandemia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem tiver interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Hoje eu vou falar sobre o estresse. O estresse é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Então, quando a gente está estressado, o nosso corpo entende que a gente está sendo ameaçado de alguma forma e aí ele responde com uma luta ou fuga. Então, na verdade, o estresse, assim como a ansiedade, ele tem o seu ponto positivo e ele é intrínseco no ser humano. Então, ele é importante para o nosso corpo, para uma resolução de problemas, né, para se defender de alguma forma. Então, por exemplo, se você estiver no trânsito, por exemplo, né, e vir um carro e na sua direção para te atingir, naquele momento você vai se sentir ameaçado. E aí o estresse é a sua ação para de alguma forma se defender, né? Então é aquela ação de frear ou então de você desviar do outro carro. Então isso faz com que você faça uma ação para não acontecer algo mais grave, né? Uma outra situação é, por exemplo, no trabalho. Chega o seu chefe e fala para você: olha, você vai ter que fazer esse trabalho, esse projeto em uma semana. E aí, naquele momento, né, você fica até ansioso, você fala: nossa, veio um projeto super difícil e eu vou ter que fazer, né, em uma semana. Só que o seu estresse é aquela ação de eu vou fazer. Eu vou lá, eu vou trabalhar nesse projeto, ficar uma semana fazendo bem feito e vou entregar de uma forma eficaz. Então, o estresse, ele tem esse ponto positivo de fazer você agir, de você ter uma energia para concluir as situações. E a gente utiliza isso diariamente, né? Porque a gente tem muitas responsabilidades hoje, principalmente com o trabalho, pagar contas, ou então uma conciliação, né, entre a família e o serviço. Só que o problema é que muitas vezes a gente acaba saindo do limite. A gente acaba ficando mais estressado do que necessário, né? E até em situações inadequadas. E aí é que começa a ser prejudicial, quando ele está em excesso e está fazendo mal de alguma forma. Porque quando a gente tem o estresse, a gente solta alguns hormônios, né? Como o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. Só que se for em um nível alto, isso pode trazer grandes prejuízos. E a pessoa muitas vezes acaba se sentindo muito exausta, porque acaba gastando uma energia maior do que na verdade ela pode, do que o limite dela. E é um cansaço, uma exaustão, que não é aquele cansaço do dia, né? Que você trabalha, aí você chega em casa, né? Você tá cansado porque trabalhou demais, e aí mais vai dormir, descansar e no outro dia você já tá bom para começar a trabalhar novamente. Não, é uma exaustão que você acaba ficando mais cansado do que realmente era para você estar cansado, né? Se fosse em outras situações, talvez você não estivesse tão exausto. E às vezes até chega no fim de semana e você não quer sair para lugar nenhum, não quer ver amigos, não quer estar com a família. Então é algo que precisa começar a ser olhado, né? E existe, né, alguns tipos de estresse. E se você não tratar esse estresse, ele pode trazer um prejuízo maior, como transtorno de ansiedade, depressão, obesidade, abuso de substância, insônia, né, problemas cardiovasculares. Então é preciso olhar esses níveis. Eu vou trazer aqui os tipos de estresse. Existe o estresse agudo, que é o que eu trouxe no início, que é o estresse mais comum, que não causa um prejuízo maior, é aquele estresse diante de desafios, de situações que precisam ser resolvidas. Existe o estresse agudo e esporádico, né, que é aquele estresse que você acaba ficando estressado mais frequentemente. Ele não é só uma vez ou outra, começa a ficar com uma frequência maior, não é ainda persistente, mas você começa a perceber que você começa a ficar estressado em situações que não era para estar estressado, né? Começa a ter um aumento maior desse estresse e trazendo um prejuízo no seu corpo.
muitas vezes as pessoas, elas acabam não notando que elas estão exagerando, que elas estão aumentando esse estresse com pensamentos negativos, pessimistas, e acabam chegando num terceiro nível, que é o estresse crônico. Esse estresse crônico, ele é persistente e a pessoa acaba ficando estressada praticamente o tempo todo, com pensamentos muito negativos, muito pessimistas, alteração, né, de humor, irritabilidade, e esse tipo de estresse traz prejuízos muito grandes para a vida dessa pessoa. Pode trazer prejuízos físicos, né? Então, muitas vezes a pessoa ela pode ter uma gastrite, uma hérnia, problemas na coluna, batimento cardíaco acelerado, dor no peito, né? Ou até mesmo náuseas, né? Sensação de tontura. Pode trazer também prejuízos cognitivos, que é a dificuldade, né, de memória, a dificuldade de se concentrar, muitas vezes de esquecer tarefas que precisa fazer no seu dia a dia, né, e até tendo um prejuízo na eficiência do seu trabalho, também trazendo uma inquietação, né, não conseguindo fazer as coisas da maneira como antes. E também trazendo um prejuízo na parte emocional. Então a pessoa muitas vezes começa a ficar mal-humorada, então ela começa a ficar irritada com tudo, com um mau humor muito grande, ela começa a ficar irritada, então aquela pessoa que explode, que acaba jogando as coisas, né? Começa a ficar irritado com tudo, com as pessoas, por qualquer motivo. E também acaba ficando muito triste com facilidade, se isolando muitas vezes socialmente, acaba tendo um choro fácil. Então, vocês percebem que traz um prejuízo muito grande para essa pessoa. Então, é preciso notar qual que é o seu nível, né? Quanto que você está estressado. Porque se você notar que o seu nível está muito alto, é importante buscar a ajuda de um profissional para conseguir identificar quais são os agentes estressores, entender também, avaliar, entender se você está realmente dando um excesso de pessimismo naquela situação. Porque às vezes aquela situação ela pode ser resolvida de uma outra forma e você está trazendo aí uma distorção de pensamento, uma catastrofização, né? Olhando de uma forma errada para aquela situação e de repente você pode solucionar de uma outra forma. Então, quanto mais trabalhar essa habilidade de resolução de problemas, mais você vai conseguir lidar com o estresse. E também é importante ver o que você está fazendo nos seus comportamentos, se você está tendo comportamentos disfuncionais, porque muitas vezes, como eu falei, pode trazer uma obesidade, que é uma compulsão alimentar, abuso de substâncias. Então, é muito importante ter comportamentos mais funcionais, né? Uma alimentação saudável, exercício físico, né? Também ter, né, um ambiente social, né, redes sociais de amigos, né, saudáveis, e perceber o que precisa ser mudado na sua vida, né? Porque entendendo os agentes estressores, você consegue entender também quais são as mudanças para uma melhora de qualidade de vida, tá bom? Então eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu agradeço e até mais!